Atrás não volto nunca mais. Depois a luta vem a coroa, a recompensa é sempre boa. Depois a luta vem a coroa, atrás não volto nunca mais. Tenho ouvido de uma terra linda e cantada, De um lugar onde a felicidade é total. Os meus olhos já divisam não tão distantes, meus ouvidos já escutam sons divinos. Tô cansada, estou pra vir aqui neste lado, que meus braços quase já não podem levar.
Boa noite para você que está em casa nos acompanhando, que a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja na sua vida e também da sua família. Muito bom poder estar com você nesta noite para que juntos possamos aprender mais e mais da palavra de Deus. Quero deixar aqui o meu boa noite especial para a Rádio RDX de São Mateus do Sul, que está transmitindo a nossa programação nesta noite. Então, boa noite especial para o pessoal da Rádio RDX, que está nos acompanhando neste momento. Que vocês tenham aí uma ótima noite na presença de Deus. E você pode enviar o seu pedido de oração através do WhatsApp da rádio, 42 98869 7532. Repetindo, você que está nos acompanhando pela Rádio RDX de São Mateus do Sul, o WhatsApp da rádio é 42 98869 7532. Você pode mandar o seu pedido de oração, você pode mandar o seu boa noite e nós temos um presente especial para você. Então vá mandando o boa noite no WhatsApp 42 98869 7532, que no final da nossa programação nós vamos fazer um sorteio especial para os amigos ouvintes da Rádio RDX. Você que está me acompanhando na live neste momento, eu quero que você deixe aí o seu boa noite. Você, para ganhar o presente, você precisa deixar o seu boa noite e marcar um amigo e compartilhar a live. A meta hoje é 60 compartilhamentos. Se não tiver 60 compartilhamentos na live, eu vou levar o presente para minha casa. Então, assim, eu tô louco para levar o presente para casa. Então, se você quer, quem sabe, ganhar o presente, você vai precisar agora compartilhar o link da live, deixar o seu boa noite, marcar o seu amigo. Você também pode escrever o seu pedido de oração. Você também pode enviar a sua pergunta, a sua dúvida bíblica, fique à vontade. Se você está aqui na igreja e tem uma pergunta, uma dúvida bíblica, você pode procurar a irmã Loreci, que está aqui na igreja, entregar a sua pergunta para ela, que daqui a pouquinho o pastor Roéfero estará respondendo as nossas dúvidas aqui, baseado na palavra de Deus, tá bom? É muito bom poder estar com vocês neste momento. Pastor Josiano, corre aqui, porque eu quero dar uma boa noite para você nesse momento, porque eu acho que nós esquecemos de um pessoal muito querido, muito especial. A gente prometeu um prêmio para eles, que é lá o pessoal da Vila Amaral, e nós não sorteamos. Vamos pagar a nossa dívida com eles? Porque senão a irmã Adriana vai ficar brava com a gente. E aí, vamos sortear ou não vamos sortear o presente deles? Vamos agora, vamos acompanhar aqui então. Nós temos aqui então... Ok, então primeiramente, boa noite a vocês que estão acompanhando com a gente no Facebook. Boa noite também à igreja aqui. Que Deus abençoe vocês grandemente. Um maravilhoso sábado para cada um de vocês. Estamos aqui direto da igreja de Paulo Frontin, Igreja Adventista de Paulo Frontin, para todos os nossos amigos que estão acompanhando, tanto aqui no estado do Paraná, no Brasil e também no mundo. Que Deus abençoe vocês grandemente. E também os nossos amigos que acompanham na Rádio RDX. Hoje o pastor Luciano está transmitindo pela RDX e também pelo Facebook. E no Facebook, para aqueles que estão pela rádio, você pode entrar na página, né? Se você quiser acompanhar, né? Acompanhar ali de maneira visível, né? Na página Adventistas São Mateus do Sul PR. Repito, Adventistas São Mateus do Sul PR. Você vai poder também acompanhar ali a live, não é isso? Ao vivo. Pastor José Carlos, é o seguinte, é que no dia que nós fizemos esse acordo com a Igreja Vila Amaral, nós tivemos problema aqui com queda de energia. E tivemos que terminar bem rápido e no outro dia, acabamos esquecendo, né? Mas nós temos aqui as 3 pessoas que compartilharam, não é isso, em suas páginas, aos seus amigos, e agora vamos sortear. Tem 3. Vamos lá então, José Carlos, qual dos 3? Veja aí quem será, não é isso? Quem vai ganhar?
a irmã Sônia. Agora, não sei se é a Sônia Nízer, eu creio que é para ser a irmã Sônia Nízer, ou é a outra irmã Sônia. Mas a irmã Adriana vai saber definir isso direito para mim. Mas, irmã Sônia, meus parabéns. Eu quero que a igreja dê uma salva de palmas bem forte para a irmã Sônia, por ter ganhado hoje, né, o brinde. Aliás, foi a irmã Sônia Nízer, hoje estive conversando com ela lá em São Mateus. Agora tem um detalhe, pastor. Nós temos a palavra-chave, né? Já o pessoal deram boa noite, já colocaram ali, não é isso? Já escolheram ali os amigos, mas temos também a palavra-chave. Hoje o tema vai ser muito especial. Não deixe no momento, não deixe que nada venha distrair você, porque o tema de hoje é: quem entrará, sabe aonde? Você vai poder responder essa palavra. Quem? Entrar aonde? Entrar aonde? Você vai colocar lá no chat. Aí você vai ver o pastor Roberto Roéfero aqui estudando a Bíblia. Você fala, já sei a resposta. Entrar, e aí a resposta. Quem entrará? E aí você responde lá no chat. Ok, então, daqui a pouquinho o pastor Roberto vai trazer a palavra de Deus. Quero aproveitar aqui e mandar um abraço para a Fran, que está nos acompanhando ali em Campo Largo. Muito obrigado por estar conectada conosco. A Emily lá de Malé, obrigado também. O Gilmar, a Vanderleia, o David de Malé, a Ivanil, a dona Ivanil Soares, lá de Malé, também está nos acompanhando, a dona Martinha Cordeiro, a minha mãe, que está lá em Santa Catarina, a irmã Marlene Paim, lá de Malé, obrigado por estar ligadinha conosco. Também quem está aqui, dando aqui o boa noite, desejando também um feliz sábado, a Lucirene. Hoje eu e o pastor Josiano tivemos o prazer de conhecer a Lucirene e ali a sua família, ali no bairro do Horizon. Entregamos o presente para eles. Que Deus abençoe vocês e obrigado por estar aqui conosco na nossa live. A Vanice Lopes também deseja boa noite. Também, deixa eu ver aqui, é tanta mensagem chegando. A Rosângela Soares também deseja aqui o boa noite. A Ana... quem mais aqui que está dando boa noite? A dona Zenilda Albac, boa noite, povo de Deus. A Marisa Francischini, boa noite, feliz sábado aos meus amigos. Quem mais aqui está dando boa noite? É tanto boa noite aqui chegando. A dona Glorinha também está aqui conosco. Obrigado porque vocês estão aqui conosco. Mas deixa eu mandar um abraço especial para a Cimeia. A Cimeia é a esposa do pastor Josiano. E durante toda a semana, ela que preparou o link para poder chegar até você. Então, Cimeia, o nosso muito obrigado, que Deus abençoe você, a sua família, os seus filhos, o pastor Josiano, obrigado aí pela sua ajuda. E você que está na rádio RDX, nos acompanhando neste momento, muito obrigado pelo carinho da audiência, obrigado porque você está conosco e você pode participar através do WhatsApp da Rádio RDX, que é o código 42 98869 7532. Você manda lá o seu boa noite e fala, quero participar do sorteio, e daqui a pouquinho nós teremos um sorteio especial para os ouvintes da Rádio RDX. Lembrando que a nossa meta na live é ter aí 60 compartilhamentos. Você deixa o seu boa noite, marca o seu amigo, você pode enviar o seu pedido de oração, você pode fazer a sua pergunta bíblica, que daqui a pouquinho o pastor Roberto vai responder, e você pode responder aí a palavra-chave. Qual que é a pergunta da palavra-chave, pastor Josiano? Vamos lá, pergunta da palavra-chave, o título, né? Quem entrará no... Aí você vai responder o final, tá ok? Entrará no... E aí você vai acompanhando a mensagem, o pastor Roberto Roéfero vai estudando ali com você, com a Bíblia, e você vai poder responder essa palavra e você já vai concorrer ao brinde. Bem, voltando aqui um pouquinho, pastor José Carlos, eu quero de novo mandar um abraço aqui para minha esposa, né, que trabalhou durante toda a semana, preparando um link, colocando nos grupos, não é isso? Para que os nossos amigos e irmãos tivessem ali o privilégio de clicar, acessar e entrar na página. Então, querida, mais uma vez, um abraço para você. E quero mandar também um abraço para a irmã Vanice, que você acabou de citar aqui agora. Encontrei hoje, ela trabalhando ali em São Mateus, conversamos ali um pouco. Que Deus abençoe a você, irmã Vanice. Permaneça firme na fé, porque a recompensa do Senhor virá em breve. Amém, louvado seja Deus. E neste momento,
Eu quero convidar você que está aqui na igreja, você que está na sua casa, a nós nos unirmos em oração, porque a palavra de Deus, ela será aberta neste momento com o pastor Roberto Roéfero. Então, neste momento, feche seus olhos e vamos conversar com Deus. Senhor Pai que estás no céu, muito obrigado pela oportunidade que temos, mais uma vez, de estarmos aqui reunidos para estudar a Tua palavra, para aprender um pouco mais do livro do Apocalipse. Que o Senhor esteja conosco, nos guiando, nos conduzindo no estudo, e que possamos sair daqui fortalecidos, ó Pai, e com a esperança de ter um encontro contigo, quando o Senhor voltar nas nuvens dos céus, com poder e grande glória. Esteja conosco, em nome de Jesus. Amém. Então, neste momento, para você que está na rádio RDX e para você que está na live, a palavra de Deus será aberta com o pastor Roberto Roéfero. Boa noite para todos. Boa noite para quem está nos assistindo aqui na igreja. Hoje a igreja está bem cheia. Boa noite para quem está nos assistindo na live. Ontem tivemos mais de 1.200 visualizações na live. Então, muita gente está nos assistindo. Que Deus te abençoe. Que você possa estar com Deus aí. E também para os ouvintes da rádio RDX nessa noite. Que Deus abençoe vocês. Se você está ouvindo esse programa, essa live, é porque Deus tem um plano para a sua vida. Então fique aí e escute o livro de Apocalipse, no capítulo 1 e no versículo 3, diz: bem-aventurados aqueles que leem e aqueles que ouvem as palavras da profecia e guardam as coisas nela escritas, porque o tempo está próximo. Portanto, você que está nesta noite nos ouvindo, saiba que Deus tem uma bênção especial preparada para você nessa noite, tá bom? Nós estudamos em uma sequência a origem do mal e do pecado, da tristeza, do sofrimento no nosso mundo. Depois nós estudamos qual é a solução de Deus para o problema do mal e do pecado, nosso Senhor Jesus Cristo, o grande herói do livro do Apocalipse. Depois nós estudamos como será a volta de Jesus até aqui o nosso planeta, que ele virá visivelmente, presencialmente, corporalmente, virá também de repente, quando não estejamos esperando. E ontem nós vimos o que acontecerá depois da volta de Jesus. Estudamos o milênio, estudamos o castigo dos ímpios e estudamos a nova terra. Hoje eu quero falar um pouquinho para vocês sobre quem é que poderá entrar na nova terra. Vamos abrir a Bíblia lá no livro de Apocalipse, no penúltimo capítulo do livro de Apocalipse. Quando Deus fala, primeiro nós vamos ver quem não vai entrar. Sabem, a nova terra, a Bíblia diz que nela não entrará nada de mal, nada de corrupto. E as pessoas, para que possam estar aptas a entrar na nova terra, precisam ter algumas características. E alguns grupos de pessoas, infelizmente, não poderão estar presentes na nova terra. Que grupo é esse? Então abre a sua Bíblia lá em Apocalipse, no capítulo 21, nós leremos os versículos 7 e 8 de Apocalipse 21. Então Apocalipse 21, versículos 7 e 8. O texto diz assim, olha: o vencedor herdará todas estas coisas. Eu lhe serei Deus e ele me será filho. Então, para aquele que vencer, aquele que entrar na nova terra, há uma promessa especial. Então, o vencedor vai herdar todas as coisas que Deus prometeu, toda aquela terra maravilhosa, onde não há dor, não há morte, não há pranto, não há tristeza, tudo que eu expliquei ontem, o vencedor vai herdar. Porém, o versículo 8 diz assim, olha: quanto, porém, aos covardes, aos incrédulos, aos abomináveis, aos assassinos, aos impuros, aos feiticeiros, aos idólatras, a todos os mentirosos, a parte que lhes cabe será no lago que arde com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. Que grupos são esses que não estão aptos, não estão autorizados a entrar na nova terra? Então eu quero passar um por um desses grupos conosco nesta noite, tá bom? Começando com os covardes.
Algumas versões da Bíblia, talvez você tenha uma versão dessa, diz assim, os tímidos. Quem será que são esses covardes ou tímidos? Será que Deus está falando aí daquele grupo de pessoas que, por exemplo, têm vergonha de vir aqui à frente e falar, participar? Eu sei que na semana teve uma pessoa que falou, olha, eu até ajudo, mas eu não quero aparecer lá na frente falando. Será que é isso que Deus está falando aqui? É claro que não, né? Será que os covardes são aqueles que às vezes têm medo de entrar numa briga? Não, não é disso que Deus está falando. Tem medo de pular numa altura, na água? Não, não é nada disso. Então, o que são aí os covardes? Ora, os covardes, os tímidos, são aqueles que têm vergonha de confessar o nome de Jesus. E lá no livro de Mateus, capítulo 10, eu vou pedir até para o pastor Josiano me ajudar, pastor, porque o texto está muito pequeno, eu não estou conseguindo nem ver onde está escrito para eu poder. Mateus 10, não é isso? Fala os versículos para mim, pastor, que eu estou vendo longe aqui. Fui eu que fiz o sermão, mas eu não tenho o sermão escrito na minha mão, só na tela, e a tela está longe para mim aqui. É a idade, né, gente? Mateus 10, 32 e 33. Vejam que interessante que diz lá. Em Mateus 10, 32 e 33, olha. Diz assim. Mateus 10, 32. Portanto, todo aquele que me confessar diante dos homens, também eu o confessarei diante do meu Pai, que está nos céus. Mas aquele que me negar diante dos homens, também eu o negarei diante do meu Pai que está nos céus. Então o texto diz o seguinte, olha, quem tem coragem de me confessar diante dos homens, eu confessarei seu nome no reino dos céus. Mas quem não tem coragem de me confessar diante dos homens, eu também não confessarei, quer dizer, não irei mediar a sua salvação diante do meu Pai que está nos céus, tá bom? É para eu falar, para enviar as perguntas, pastor Josiano? É isso, pastor? Então, você pode enviar suas perguntas, também escreveram ali um recado para mim ali, para eu falar. Pode enviar suas perguntas para a nossa transmissão, né? Está na página, quem está vendo aí ouvindo pela rádio, a nossa transmissão está na página do Facebook, Igreja Adventista, eu acho que é assim que está, não é? De Paulo Frontin. Não, São Mateus do Sul. Igreja Adventista de São Mateus do Sul. E o telefone da rádio RDX é 42, né? 988697532. Então é 42 988697532. E a transmissão no Facebook é pela página Igreja Adventista de São Mateus do Sul. Você pode entrar lá e você vai encontrar, então, a transmissão. Tá? Continuando o nosso assunto, o texto que eu acabei de ler, diz assim, olha, Jesus diz, quem me confessar diante dos homens, eu confessarei diante do meu Pai. Quem não me confessar, eu também não confessarei diante do meu Pai que está nos céus. Muitas pessoas têm vergonha. Sabe quando diz assim, está aí na igreja? Ah, crentinho. Ah, e as pessoas zombam. E as pessoas gostam, às vezes, de humilhar. E você pode se sentir incomodado com aquilo. E se Satanás sabe que aquilo vai atrapalhar você ir para Deus, ir para a igreja, ele vai colocar alguém na sua vida para fazer isso. Então, aquele que tem vergonha, que não tem coragem de assumir uma posição ao lado de Jesus, infelizmente não tem lugar para ele no reino dos céus, tá bom? Tenha coragem, não tenha medo. Assuma uma posição. Ah, mas a minha namorada não quer, o meu namorado não quer. É mais importante obedecer a Deus do que aos homens, tá? Neste país, felizmente, nós temos liberdade religiosa para seguir aquilo que nós achamos que é o mais correto, de acordo com a nossa consciência. Nunca negue a Jesus diante dos homens, mas confesse a Jesus diante dos homens. Não tenha medo, seja corajoso, para que você tenha entrado no reino dos céus. Os incrédulos. Ora, quem são os incrédulos? Esse aqui é fácil, né? Os incrédulos são aqueles que não acreditam em nada. Então você fala para ele da Bíblia, e isso aí não existe. Você fala para ele de Deus, Deus não existe. A Bíblia chega a dizer assim que o tolo diz no seu coração, não há Deus. Muitas pessoas são incrédulas por uma razão muito pragmática,
Porque ela deseja viver uma vida livre, fazendo o que ela tem vontade de fazer, cometendo os erros que ela tem vontade de cometer, sem ter ninguém para quem prestar contas, nem mesmo um Deus soberano que está acima de tudo, e que um dia, no juízo, nos pedirá contas. A pessoa, acreditando nisto ou não, isto vai acontecer um dia, tá certo? Mas para os incrédulos, aquele que não acredita na Bíblia, não acredita na profecia, se há uma coisa que pode impactar o incrédulo, são as profecias. Especialmente as profecias de Daniel e Apocalipse, porque elas preveem o futuro com uma porcentagem de acerto absoluto. Então as profecias podem, se o incrédulo for sincero, as profecias podem chacoalhar ali o incrédulo, tá certo? Mas os incrédulos, aqueles que permanecerem na incredulidade, não acreditando em Deus, nas coisas de Deus, no invisível, na luta do bem contra o mal, esses realmente não têm lugar para eles no reino de Deus, tá? Próximo grupo, dos abomináveis. A Bíblia diz que várias coisas são abomináveis. Eu destaquei aqui duas coisas. Provérbios 16, versículo 5 diz: todo homem arrogante é abominação ao Senhor. Então, a arrogância é abominação diante de Deus. Então, não sejamos arrogantes. A gente não é melhor do que ninguém. A gente não somos seres humanos especiais. Todos os seres humanos são tratados da mesma maneira diante de Deus, tá certo? Então, você não é melhor do que... Nós somos irmãos aqui neste mundo. Somos irmãos aqui neste mundo. Devemos nos ajudar, devemos nos motivar, servir o próximo. O cristianismo é servir o próximo. Os arrogantes, os orgulhosos, isso é uma abominação diante de Deus. E Provérbios 17, 15 diz assim: o que justifica o ímpio e o que condena o justo são abomináveis ao Senhor, tanto um como o outro. Então, você fazer um mau julgamento e você não condenar o que é errado, mas condenar o que é certo, isso é uma abominação diante de Deus. Seja justo. Justo com as pessoas, justo com a maneira de pensar. Seja correto nas coisas. Não justifique o erro das pessoas e nem ignore quando elas fazem o que é certo, o que é bom. Tá bom? Se você trata essas coisas de maneira injusta, o injusto, isso é uma abominação diante de Deus também. Vamos para o próximo grupo de pessoas, os homicidas. Você sabe que toda a minha vida conheci apenas uma pessoa que havia cometido um homicídio. E ao você olhar para esse homem, ele já é falecido, mas eu me lembro dele claramente. Ele foi um líder em uma das minhas igrejas lá no interior de São Paulo. Lá no extremo norte de São Paulo. E era um bom homem. Um homem correto, humilde, estudioso da palavra de Deus, amável com a família. E quando você olhava para ele, você nunca imaginaria o que aconteceu na vida dele. E ele não gostava de falar sobre esse assunto. Um dia, ele me procurou, e depois de bom tempo que a gente estava convivendo ali, quase 3 anos, ele teve segurança e confiança de me contar o que havia acontecido. Um dia, num bar, no passado dele, num passado distante da vida dele, ele havia bebido e entrou em briga, e infelizmente ali no calor da briga, ele matou uma pessoa. Foi preso, pagou sua pena, saiu da cadeia, e assistindo televisão, na época, ele estava assistindo um programa que a Igreja Adventista mantinha na Rede Bandeirantes. A Igreja Adventista não tinha ainda uma rede nacional de televisão, como temos hoje, que é a TV Novo Tempo. Então a Igreja Adventista comprava um horário da TV Bandeirantes ali no domingo pela manhã. O programa se chamava Está Escrito. Talvez algum de vocês tenha assistido o programa Está Escrito. E ele assistindo este programa Está Escrito, ele entrou em contato com o Evangelho e ele se converteu e ele veio para a igreja. E foi um excelente cristão no período em que ele esteve ali na igreja. Hoje já é falecido. Mas por que eu estou dizendo isso? Porque dificilmente algum de nós vai cometer um ato de homicídio. Mas a Bíblia diz que a raiva injustificada contra os nossos irmãos
também é homicídio. Isso está lá em Mateus 5:22. Aquele que diz Jesus diz assim, olha, vocês ouviram o que foi dito, não é para matar ninguém, tá certo? Jesus disse assim, mas é muito mais do que isso. Não é nem para você ficar nervoso com o seu irmão de maneira... Não é para você ficar nervoso com o seu irmão de maneira nenhuma, na verdade, tá certo? Então você manter o controle é muito importante. Porque o controle que nós mantemos de nós mesmos, diz Salomão em Provérbios, que é mais poderoso um homem que controla os próprios sentimentos do que aquele que conquista uma cidade. Então você se controlar, ter autocontrole, o controle que vem do Espírito Santo, ser uma pessoa pacífica. A pessoa às vezes diz assim, eu sou muito bonzinho, mas não pisa no meu calo. Até mafioso é bonzinho assim, né? Acho que até Hitler era bonzinho assim. Então isso não é ser bonzinho, né? Ser bonzinho é quando alguém pisa no seu calo mesmo, você manter a calma, a paciência, não é sofrer injustiças, calado, não. Mas saber falar da maneira certa, da maneira correta, nunca passando dos limites, especialmente dentro da família. Então que Deus nos ajude que a gente possa ser assim também, não é? Controlados na nossa vida, mesmo dentro da família, tá? O próximo grupo de pessoas que está aí, lá em Apocalipse, capítulo 21, versículo 8, a minha Bíblia diz assim, os impuros. Mas há versões da Bíblia que dizem os que se prostituem. O que seria isto aí que está sendo dito aí? Ora, a palavra usada em grego é pornoi. Pornoi. Pornoi tem uma palavra em português, João, lembrem-se, não é? Apocalipse foi escrito em grego. Então a palavra usada aí, que está traduzida, ora como impuro, ora como os que se prostituem, a palavra pornoi em grego, ela significa, por isso que tem a palavra pornografia em português, que é a palavra correlata, ela significa relação sexual ilícita, proibida, ilegal. A relação que é proibida por Deus, de intimidade com o seu próximo. Quais tipos de relações são proibidas por Deus? Neste caso, Deus não fez uma lista de tudo que é proibido, embora existam na Bíblia algumas definições. Mas Deus disse o que é o certo. E tudo que está fora da lista, então, é proibido, tá certo? Então, você tem ali uma série de ações e atividades que são proibidas por Deus. Então vamos falar o que é permitido, o que é lícito, tá bom? A relação de intimidade lícita, permitida por Deus, autorizada por Deus, e quero dizer para vocês que a melhor coisa que Deus fez para o ser humano foi isso, é uma bênção quando é feito da maneira correta, é o sexo feito dentro de um casamento heterossexual monogâmico. Então vamos parte por parte, tá? Primeiro, os indivíduos precisam estar casados diante da sua cultura, diante da sua sociedade. Cada cultura, cada sociedade tem uma forma diferente de casamento. Na nossa aqui é o casamento civil, aquele em que a sociedade, em que as pessoas que vivem perto de você sabem, não, está casado legalmente, civilmente, estão unidos, então agora sim está autorizado. Então, qualquer tipo de intimidade fora do casamento é errado, é pornói, é proibido biblicamente, tá? Casamento. Segunda coisa, eu disse aqui heterossexual. O que é heterossexual? Um homem e uma mulher. Tá? É assim que a Bíblia diz. Na Bíblia não há nenhum espaço para alguma coisa que fuja disso. Então, biblicamente, só existe um tipo de intimidade autorizada por Deus. É a relação feita em um casamento heterossexual, feito por pessoas de sexos diferentes, um homem e uma mulher. E, finalmente, eu disse monogâmico. O que é monogâmico? Um homem e uma mulher. Então, é o mais simples de tudo, né? É um casamento feito entre um homem e uma mulher. A intimidade feita nesse casamento, ela é abençoada por Deus. Ela é uma bênção para o casal. Tudo que é feito fora disso, que há vários nomes, né? Por exemplo, se forem solteiros, nós chamamos de fornicação. Se forem entre pessoas casadas, adultério.
Aí você tem uma série de... E parece que quanto mais o tempo passa, mais aumentam as ilimitações humanas nessa área, que podem finalmente destruir, degradar o ser humano, o homem, a mulher, mas que são proibidas por Deus, tá certo? Então, autorizado por Deus, casamento heterossexual monogâmico. Tudo que está fora disso aí, não tem lugar quem pratica estas coisas, que estão fora desse escopo. Quem faz isso fora dessa área que Deus limitou, não tem lugar para eles no reino dos céus. Isso é muito sério, tá bom? Isso é muito sério. Leve a sério essas coisas, é para o seu bem e é para a sua vida eterna. Os feiticeiros também não têm lugar no reino de Deus. Queridos, nessa semana aqui, nós estivemos falando muito sobre Satanás e Jesus. Os anjos de Satanás e os anjos de Jesus. Os seres humanos escolhem um lado para estar nessa batalha. Ou estou do lado de Jesus e seus anjos, do lado do bem, do lado da luz, ou estou do lado de Satanás e seus anjos, do lado das trevas, do lado do mal. Tá bom? Cada ser humano escolhe de que lado está. O ser humano não tem poder sobrenatural. Você não tem poder sobrenatural. Escuta o que eu vou falar para você. Você não tem poder sobrenatural. Você não lê mente de ninguém, você não adivinha coisa, você não tem poder de olhar para a pessoa e a pimenteira morrer. Não existe, essas coisas não existem. Tá certo? Você quer saber qual é a solução para olho gordo? A solução para olho gordo é colírio diet. Tá bom? Não existe esse negócio. Tá certo? O que é que existe? E aí sim existe. Então não tem poder sobrenatural? Sim, existe poder sobrenatural. E eu posso usar o poder sobrenatural. Eu não tenho, mas eu posso pegar de duas fontes diferentes. Ou de Deus e os anjos de Deus, ou de Satanás e os anjos de Satanás. Eu vou usar o poder sobrenatural de uma dessas duas fontes. Tá. Pastor, mas eu sou do bem, eu sou de Deus. Como é que eu uso o poder de Deus? Então, porque eu quero usar o poder de Deus, não de Satanás, não dos anjos de Satanás. Ótimo. Como é que a gente faz para usar o poder de Deus? Duas chaves para você usar o poder de Deus, sobrenatural. E ele tem. E ele pode curar, e ele faz milagres. Deus faz coisas maravilhosas. Tem uma tia minha, não sei se ela está assistindo hoje porque eu não olhei, mas tem uma tia minha que estava muito doente e ela ia morrer. E fez uma cirurgia e teve uma infecção generalizada. E a ponto do médico chegar no sábado de manhã, chamar a família ali, chamar minha avó e dizer, olha, não tem mais jeito. Ela chama a família toda para poder se despedir dela, porque ela vai morrer. E minha avó ficou desesperada. E o que minha avó fez? Sábado de manhã, o que ela fez? Foi aonde, pastor Zé Carlos? Na igreja. E o que ela fez na igreja? Procurou o pastor. Pastor, vai ungir minha filha. Vai ungir minha filha. E lá foi. O pastor Jones, me lembro bem dele, foi ungir a minha tia. E ele ungiu minha tia ali no hospital. E a Bíblia diz, se tem alguém doente entre vós, faça orações. E unja. E Deus tem poder para restaurar o doente. E minha tia foi restaurada mesmo. No dia seguinte ela já pediu para escrever um papel e ela estava entubada e parecia que não tinha mais jeito e ela se recuperou completamente. Uns anos depois eu encontrei o pastor Jones e falei, pastor, o senhor foi ungir minha tia, né, no hospital. Ele falou, pois é, né, não tinha jeito o caso dela, né? Ele achou que ela tinha morrido, ele não sabia. Eu falei, não, pastor, ela está viva. E ele ficou impressionado, né? Ele ficou impressionado com a história. Deus tem poder para curar? Claro, Deus tem poder para curar, para fazer milagres. Qual é o segredo para os milagres que Deus faz? E aqui foi a fé da minha avó. Vocês veem que nem o pastor que orou não tinha fé. Mas foi a fé da minha avó, da oração da minha avó. Duas coisas, oração e fé. Quer acessar o poder de Deus para fazer um milagre, para poder sobrenatural de Deus? Duas coisas, oração e fé. Bom, é assim que você acessa o poder sobrenatural de Deus. Não é com gestos, não é com objetos, não é com palavras mágicas que você pode acessar o poder de Deus. Duas coisas, quais são, irmãos? Oração e fé. E o poder de Satanás, como é que eu acesso? Nossa, aí há uma infinidade de maneiras que você pode acessar o poder de Satanás. Por exemplo, fazendo feitiçaria, bruxaria, trabalhos, simpatias.
Você leva seu filho para benzer? Não precisa levar o seu filho para benzer. Eu sei que a senhora que benze, ela não é uma pessoa do mal. Mas aquela não é a maneira correta de acessar o poder de Deus. Você quer acessar o poder de Deus? Quem tem uma oração mais poderosa? É a benzedeira ou é a mãe? Claro que é a mãe. Então ore pelo seu filho. Ore pelo seu filho. Uma vez eu conversei com uma pessoa e disse, pastor, mas não dá quebrante na criança e tal. Eu falei, irmã, se não benzer matasse a criança, eu, minhas irmãs, meus primos todos, meus tios estavam todos mortos, porque nós nunca fomos benzidos nem uma vez. Então não precisa levar seu filho para benzer, não. Ore você por ele. E a oração da mãe, a oração de fé, vai curar o seu filho. Tá bom? Tenha fé nisso aí. Creia nisso. Então não faça nenhum tipo de magia, de superstição. Tudo isso aí você pode acessar o poder, não de Deus, mas o poder de Satanás. E você não vai querer acessar o poder de Satanás na sua vida, tá bom? Quem procura falar com espíritos, falar com mortos, tudo isso a Bíblia proíbe, está proibido, porque quando você faz essas coisas, você pode acessar o poder sobrenatural do mal, de Satanás e dos seus anjos. E para quem faz isso, não há lugar para eles na vida eterna. E os idólatras, né? É claro, gente, que hoje você vai pensar assim, alguém vai se ajoelhar diante de um ídolo e adorar. Cada vez temos menos pessoas que fazem isso, né? A Bíblia é clara em dizer, lá, por exemplo, em Êxodo capítulo 20, quando fala no segundo mandamento, não terás outros deuses diante de mim, não farás esculturas, nem os adorarás, nem te curvarás diante deles. Então não é para fazer ídolo, Isaías também fala sobre isso, não é para fazer ídolo, não é para se ajoelhar diante de ídolo, para beijar ídolo, para adorar ídolo, para ter ídolo na tua casa. Estátua, não precisa, gente. Primeiro que você não deve orar para nenhum ser humano, tem que orar somente para quem? Para Deus. Se eu posso falar direto com o prefeito, como é o nome do prefeito aqui? Se eu posso falar direto com o doutor Jamil, que é o prefeito da nossa cidade, por que eu vou falar com a secretária? Compreenderam? Se eu posso falar direto com Deus, por que eu vou falar com o santo? Não, eu falo direto com quem? Com Deus. Fale com Deus. Deus vai te ouvir. Deus vai te atender. Fale com Deus. Ele é o seu Pai e Ele é o Rei do Universo. Fale com Deus. Mas tem mais outras coisas que são idolatria, além de se ajoelhar diante de um ídolo. Um time de futebol pode ser uma idolatria. Não é? Se eu troco de ir na igreja para assistir meu time de futebol, o que é mais importante para mim? Deus ou o time? É o time. Então, para mim é o quê? Um ídolo. Qualquer coisa que eu coloque diante de Deus pode ser para mim um ídolo. Então não coloque nada diante de Deus. Deus vem em primeiro lugar. E claro, gente, os desonestos, os mentirosos, trapaceiros, enganadores, desonestos, pessoas falsas, pessoas que dão falso testemunho, golpistas, fofoqueiros, quem cola na prova. Desonestidade é pecado diante de Deus. E Deus não pode levar para o céu quem pratica a desonestidade. Então vimos aqui, olha, quem que Deus não vai levar? O texto diz que o lugar desses é onde? No lago que arde com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. Mas quem então irá para o reino dos céus? Quem vai entrar? Essa é a parte melhor, né? Porque eu tenho certeza que você não é nada disso que eu falei. Tá bom? E se há alguma dessas coisas na sua vida, ore hoje para que Deus tire isso da sua vida, tá bom? Diga assim, eu não quero mais ser um trapaceiro, não quero mais ir atrás dessas superstições, Senhor, não quero. Eu quero orar com fé e quero que o Senhor me atenda. Senhor, não quero mais me ajoelhar diante de nenhum ídolo. Senhor, não quero mais, e vocês viram todas as coisas aí, não quero mais ter intimidade que é proibida por Deus, não quero. Quero ser fiel a Ti, Senhor. Eu quero entrar no reino dos céus. Então o que é que você precisa para entrar no reino dos céus? Está lá em Apocalipse, no capítulo 22 e o versículo 14, que eu quero ler com vocês agora. Apocalipse 22, 14, que diz assim, olha, bem-aventurados, felizes e abençoados, significa bem-aventurados, aqueles que lavam as suas vestes no sangue do Cordeiro, para que lhes assista ao direito, para que lhes autorize, para que eles tenham direito à árvore da vida e entrem na cidade pelas portas. Olha que coisa maravilhosa. Bem-aventurado aqueles que lavam suas vestiduras no sangue do Cordeiro. O que é que são as nossas vestiduras? São as obras da nossa vida. Aquilo que eu pratico.
Lembra que eu expliquei desde o começo aqui que a salvação é unicamente pela fé. O que é lavar minhas vestiduras no sangue do Cordeiro? É pedir perdão, aceitar Jesus como meu Salvador. Pedir perdão a Deus pelos meus pecados. E lavar significa praticar a cerimônia do batismo. Ali tem um tanque batismal, por isso estou apontando para ali. Praticar a cerimônia do batismo. Disse Jesus em Marcos 16:16, quem crer e for batizado será salvo. Quem não crer será condenado. Não é o batismo que salva. Quem salva é Jesus. Mas o batismo, ele é a catraca. Ele é a catraca por onde todo cristão passa para que possa adentrar a vida eterna. Jesus, ele dá o ingresso, que é a entrada para a vida eterna. É de graça, Jesus entrega. Diz, olha, eu paguei para você o ingresso. Agora você tem que passar aqui para poder entrar. E a passagem é a catraca. O batismo é aquela catraquinha para que você possa acessar a vida eterna. Então, ninguém poderá entrar na vida eterna sem passar pelo batismo. E Jesus espera que você possa lavar a sua vida simbolicamente nas águas do batismo. O livro de João diz que Jesus foi batizado. E quando Jesus saiu da água, o Espírito Santo desceu sobre ele. O livro de João também conta a história de Nicodemos. E Nicodemos perguntou para Jesus, o que eu preciso, Senhor, para herdar a vida eterna? E Jesus diz assim para Nicodemos, Nicodemos, filho, você precisa nascer de novo. Nicodemos diz no capítulo 2 de João, Senhor, como que eu vou nascer de novo se eu sou um homem grande? E Jesus diz, não, filho, você está entendendo errado. Você precisa nascer da água e do Espírito. Todo ser humano nasce da carne. O dia que você nasceu, eu não sei qual é a data do seu nascimento. Qual é a data do seu nascimento? Nesse dia você nasceu da carne. Você nasceu como ser humano normal, comum, com as suas tendências pecaminosas, como diz o livro de Romanos no capítulo 3, não há um justo, nenhum sequer, não há quem obedeça, não há quem honre a Deus. Assim você nasceu, mas um dia você conheceu Jesus. Você seguiu nos caminhos, você aprendeu da palavra de Deus. E agora você precisa tomar uma decisão para que você possa herdar a vida eterna com Jesus. Você precisa entrar nas águas do batismo, precisa lavar a sua vida nas águas do batismo. Quando eu me batizo, todos os meus pecados são lavados, uma vida fica para trás e uma vida nova começa. Quando eu me batizo, o Espírito Santo, antes do meu batismo, o Espírito Santo trabalha me chamando na minha consciência, no meu ouvido. Mas quando eu me batizo, o Espírito Santo vem morar dentro de mim, vem habitar na minha vida e eu me torno o templo do Espírito Santo. Quando eu me batizo, eu me torno filiado à família de Deus. Agora eu sou, diz João capítulo 1, que aqueles que aceitaram Jesus como Salvador, Deus lhes deu poder de serem chamados filhos de Deus. Quando eu me batizo, eu entro numa relação especial com o Pai, com o Filho e com o Espírito Santo. Quando eu me batizo, eu me preparo para a vida eterna. Eu começo já agora a experimentar a vida eterna. Alguns anos atrás, eu era pastor em uma cidade, agora uma outra cidade do interior de São Paulo. Fui pastor em muitas cidades do interior de São Paulo. E um jovem me contou a sua história. Eu fui visitá-lo, ele estava chegando naquela cidade, ele era filho de um líder da igreja local ali, e eu fui visitá-lo. E ele contou a sua história, impressionante. Esse jovem, ele, na adolescência, saiu de casa e foi morar na capital, em São Paulo. E ali ele começou a se afastar de Deus, se afastar da igreja. Ele começou a se envolver com coisas cada vez piores, cada vez piores. Ele se casou, seu casamento não funcionava, não dava certo. E ele começou a ir em cultos de feitiçaria. E um dia ele tomou uma decisão grave. Ele disse, olha, eu vou entregar minha vida para o diabo definitivamente. Nada dá certo na minha vida e eu quero fazer um pacto de sangue com o diabo. E ele procurou uma bruxa que podia fazer isso, uma feiticeira que pudesse fazer isso. E ela disse para ele, olha, você precisa disso, disso, disso e disso. Vem aqui e me encontre em tal data, assim, uma sexta-feira à noite, para que nós possamos fazer esse ritual. E quando ele chegou lá, na sexta-feira à tardezinha, ela já mandou avisar ele na porta, olha, infelizmente não vou poder fazer o seu pacto. E ele falou, mas por quê? E ela disse, olha, porque
tem alguém que ora por você. E você tem uma proteção especial. E eu não consigo. O espírito, o demônio disse que não vai ser possível fazer o pacto. Ele saiu dali, por incrível que pareça, ele saiu dali muito decepcionado, muito chateado. Ele disse, nada dá certo na minha vida e nem o diabo me quer. Disse, então eu vou tentar o suicídio. E ele tentou o suicídio 2 vezes e não conseguiu se suicidar. Então ele disse, olha, parece que nada funciona na minha vida. Então eu acho que eu tenho que voltar para Deus mesmo. Deus está me mandando um recado. Eu preciso voltar para Deus. Ele voltou para a cidade do pai dele. E ele voltou para a igreja. E ele ajustou a vida dele o que precisava ser ajustado. Abandonou as coisas erradas e chegou o dia do seu batismo. E eu tive o privilégio de batizar esse rapaz. E quando ele entrou na água, ele era mais alto que eu. E eu me lembro como se fosse hoje. Quando eu mergulhei aquele rapaz na água, que eu levantei aquele rapaz na água. Ele sorria e chorava ao mesmo tempo. Ele colocava a mão no coração e ele dizia assim, agora eu sou livre, pastor. Agora eu sou livre. Isso é o batismo. Quando você se batiza, você é livre. Você se liberta do mal. Você se liberta das coisas ruins da sua vida. Deus espera que você tome essa decisão. Deus nunca vai tomar essa decisão por você. Porque o nosso Deus é o Deus do livre-arbítrio. Mas Ele vai te chamar. Ele vai te convidar. Ele vai tocar no seu coração e na sua mente através do seu espírito. Neste momento, Deus já está fazendo isso com você. Deus está tocando na sua mente, Deus está tocando no seu coração. E você está sentindo que é um momento de entregar a vida para Jesus. E eu vou pedir que você escreva assim, olha, eu quero me batizar aí na live, para que alguém possa te procurar. E para que você possa fazer o seu acordo com Jesus. Para que você possa tomar essa decisão ao lado de Jesus. Não seja tímido, não seja covarde. Tome essa decisão ao lado de Jesus. Lembre-se, aqueles que me confessarem aqui na terra, eu confessarei diante do meu Pai que está nos céus. Deus tem um plano para a sua vida. Você que nos ouve na rádio, você que está nos vendo aqui online, você que está aqui na igreja, Deus tem um plano para a sua vida. Mas o plano de Deus passa necessariamente pela sua entrega completa através do batismo. Você precisa tomar essa decisão ao lado de Jesus. Não tenha medo de escrever aí, eu quero me batizar. Eu quero me entregar para Jesus, para que Jesus possa tomar conta da sua vida. Eu quero orar com você. Você que quer fazer isso agora. Você que escreveu aí, você que está escrevendo, você que está criando coragem, eu quero orar com você nesse momento. Eu quero que você coloque a mão no seu coração. Você vai fazer o seu pacto com Deus. Você vai fazer o seu acordo com Deus. E eu vou orar para que Deus abençoe esse acordo. Feche os seus olhos nesse momento, coloque a mão no coração. Querido Deus, Pai de amor, o Senhor conhece cada pessoa que está assistindo. São muitas, Senhor, e eu não as conheço. Mas o Senhor conhece. O Senhor conhece aquele jovem, Senhor, que está em um namoro difícil e que nesse momento precisa tomar a decisão de abandonar esse namoro para que possa se entregar para Jesus. O Senhor conhece, Senhor, aquele adulto que durante tantos anos vem vindo à igreja, mas não toma coragem de se entregar definitivamente para Jesus. Esse é o momento, Senhor. Eu quero que o Senhor toque profundamente no coração dessa pessoa. E eu quero que quando ela sentir esse desejo, por favor, não resista à ação do Espírito Santo, mas se entregue a Jesus. Hoje, se ouvirdes a minha voz, não endureçais o vosso coração, diz Jesus Cristo. Hoje Jesus está falando no seu coração. Então não tenha medo de se entregar a Ele, Senhor. Não sei qual é a razão que impede de se batizar. Será um emprego? Será um namoro? Será a escola? Será um medo? Não sei. Mas o Senhor sabe que nós possamos abandonar tudo para que possamos herdar a vida eterna com Jesus. Queremos entrar na cidade pelas portas. Queremos comer o fruto da árvore da vida, Senhor. Queremos andar ao seu lado. Queremos reencontrar os nossos queridos que se foram.
E para isso, Senhor, eu peço que o Senhor nos dê a força necessária para tomar essa decisão neste momento. Fica com o seu povo que está ouvindo, que está assistindo, aqueles que o Senhor colocou aqui pela sua vontade para que pudessem ouvir essa mensagem. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Escreva aí, eu quero me batizar. E alguém vai te procurar, vai entrar em contato com você. Que Deus te abençoe. Que esse momento chegue muito em breve. Lembre-se, quando você se batizar, você vai sentir o que aquele jovem sentiu. Agora eu sou livre. Deus te abençoe. Que mensagem poderosa, não é mesmo? E você pode escrever aí, eu aceito, eu quero me batizar, eu quero me preparar para esse dia especial. Eu quero aproveitar e mandar um abraço especial para o vereador Celso Osmar, aqui de Paulo Frontin, que deixou o seu boa noite, está acompanhando a nossa programação. Vereador, que Deus abençoe você e a sua família e que vocês tenham aí uma ótima noite na presença de Deus e muito obrigado por estar conectado conosco. Pastor Josiano, nós estamos ali com o pessoal da Rádio RDX que está nos acompanhando. O horário dali já está quase acabando. Então eu quero mandar um abraço especial para os nossos amigos ouvintes da Rádio RDX. Você pode participar, enviar o seu pedido de oração através do contato 42 98869 7532, que é o WhatsApp da Rádio RDX, ali da cidade de São Mateus do Sul. Pastor Josiano. Muito bem, então, nossos amigos que estão acompanhando pela Rádio RDX, sei que ainda falta 7 minutos para terminar o programa, não é isso? Da rádio, mas aqui vamos continuar. E os nossos amigos que estão na rádio, você pode também acompanhar pela página do Facebook, Adventista São Mateus do Sul, PR. Né? Vou repetir aqui, Adventista São Mateus do Sul, PR. Bem, ali não foi enviado nenhuma pergunta, por enquanto o Regis só passou a informação de uma irmã que pediu oração, que é a irmã Nilda, mas por enquanto não teve nenhuma pergunta, né? Bem, chegou o momento do sorteio. Vamos lá. Eu acho que eles não vão levar hoje. Hein? Será? Eu acho que eu vou levar o presente para casa, hein? Por quê? O que aconteceu com os compartilhamentos aí? Vai lá. Rapaz, nós alcançamos, chegando a 75 compartilhamentos essa noite. Gente, uma salva de palmas então para esse momento tão especial. E infelizmente eu não vou levar o presente para casa. Então vamos sortear. Tira um papel aí, pastor Josiano. Preparando. 3, 2 e 1. Dona Nilda. Nilda? Nilda. Nilda da Vila Amaral. Ok, meus parabéns. Vamos lá então, irmã Nilda. Agora mais um? Mais um. Então vamos mais um aí. Vamos ver quem que vai levar o presente. Zenilda Albac Fabrício ou Fabrícia. Mas eu sei quem é. É a irmã da irmã Rose. Então, dona Zenilda, eu vou fazer o seguinte. Eu vou mandar o seu presente pela Rose, tá? Aí se não chegar, a senhora cobra dela, tá bom? Mas eu vou mandar lá pela Rose, né? Se não chegar, a senhora cobra dela. Isso aí. Agora vê o seguinte, pastor José Carlos, é o seguinte. A palavra-chave. E daí, qual é a palavra-chave? A pergunta que eu fiz assim, ou seja, na verdade é completar uma frase. Quem entrará aonde? Ficou assim e tal, alguns respondeu no céu, isso mesmo, quem entrará no céu, não é isso? E vimos também quem não irão entrar no céu. E agora é a hora do sorteio da palavra-chave, agora eu deixo contigo aqui. Vamos ver quem vai responder. Ou melhor, quem respondeu de maneira correta e vai ganhar o presente. Emily Vitória, lá de Malé. Tu conhece? Conheço. Então, meus parabéns, Emily, que Deus abençoe você ricamente. Mais um. Tá bondoso hoje, hein? Sim, hoje é o último dia, né? Aliás, querido, hoje é a última noite. Amanhã vai ser transmitido, na hora do culto, ali às 11 horas da manhã, vai ser transmitido aqui, direto da igreja Paulo Frontin, você pode acompanhar amanhã, tá ok? Selma Diniz. Selma Diniz eu conheço, vamos lá, meus parabéns, Selma Diniz. A Selma Diniz é esposa do Silvio, que tem participado, não é isso? De várias programações, inclusive da Conexão com a Esperança do ano passado. E Selma Diniz, meus parabéns, e logo em breve quero entregar para você o seu presente.
Bem, nós temos alguns presentes ali de São João do Triunfo. Amanhã estarei em São João do Triunfo, vou estar pregando na igreja e já aproveito e levar também os presentes ali das pessoas que ganharam. E aí, para você que mora em Malé, o nosso encerramento será presencial. Amanhã, às 9 horas da manhã, o pastor Roberto Roéfero estará lá na igreja de Malé, que fica na Avenida dos Trabalhadores, número 650, ao lado do supermercado Ideal. Então, você que é de Malé, que está nos acompanhando via online, você é o nosso convidado especial para amanhã, às 9 horas da manhã, em Malé. Nós terminaremos de maneira presencial com o pastor Roberto e você é o nosso convidado especial. Isso aí. Tem mais um desafio ainda. Ah, tem um desafio? Então fala logo o desafio. Então é o seguinte, nós vimos hoje que o pastor falou, né, do grupo que quer entrar no céu e o grupo que não vai entrar no céu. E eu tenho certeza que você quer estar no grupo que vai estar aonde? No céu. Mas eu também tenho certeza que você não quer ir para o céu sozinho. Você quer que o seu amigo vá, o seu pai, a sua mãe, o seu tio. Então agora você vai começar a marcar aí o nome da pessoa em que você quer ver no céu. Então você escreve aí, eu quero ver no céu fulano de tal. Escreva, quanto mais você escrever, mais chance você tem de ganhar o último brinde no final. Pastor Josiano. Ok, então meus queridos, aqueles que estão acompanhando aqui, quantos estão gostando, levante a mão aí. Gostando da programação? Então, lembrando, hoje é a última noite, então encerramos aqui, mas amanhã ainda teremos ainda a pregação com o pastor Roberto Roéfero, aqui, ali pelas 11 horas, todos estão convidados para estar aqui presente, tá ok? E também nesse momento nós vamos ter o momento das perguntas e respostas, mas antes disso, já quero aqui despedir da Rádio RDX, do programa A Voz da Profecia, não é isso? Ali da Novo Tempo. Que Deus abençoe cada ouvinte. Na próxima sexta-feira, vou tentar estar com vocês aí ao vivo, não é isso? Que Deus abençoe cada ouvinte. E mais ainda, que Deus abençoe também o nosso amigo Regis, que é o sonoplasta, aquele que cuida ali, tem feito um trabalho maravilhoso, um trabalho eficiente. E eu queria que vocês dessem um salve de palmas para o nosso amigo Regis, que está lá na rádio, agora nos ouvindo. Regis, que Deus abençoe você. Pastor Roberto Roéfero, chegou o momento. Quer dar algum recado? Ok? Então vamos agora para as perguntas e respostas. Ok, está aqui, né? Bem, para você que está acompanhando pela página e para você que está aqui na igreja, aliás, quem está na igreja pode fazer pergunta também, tá bom? Não é só o pessoal que está na página, mas sim aqueles que estão também acompanhando, ou melhor, quem está aqui presencial. Pastor, vamos falar sobre batismo. Vamos começar logo falando de batismo. Já que você falou ali sobre o batismo e tal, uma pergunta aqui, pastor. Quem já se batizou por aspersão? Explicando aqui, aspersão, né, isso é quando molha, né, somente a cabeça, não mergulha todo o corpo, mas somente a cabeça. A pergunta é, pastor, sobre o batismo, quem se batizou por aspersão pode batizar mergulhado nas águas? Não só pode batizar mergulhado nas águas, como deve se batizar mergulhado nas águas. A palavra batismo vem do verbo grego bapto, que significa atingir, mergulhar completamente. O batismo só acontece quando eu mergulho completamente na água. Vou contar uma história aqui. Um menino que ia se batizar, um rapazote aí de 13, 14 anos, e o pai não deixava. E um dia ele morava numa fazenda, num sítio, morreu um pato lá. E o pai falou, olha filho, morreu um pato ali, lá no terreiro, vai lá e enterra o pato. E o garoto foi lá. E dali uns 2 dias o pai começou a sentir um cheiro muito ruim. E o pai foi tentar descobrir o que tinha acontecido. Quando chegou lá, encontrou o pato que o menino tinha enterrado. O menino tinha enterrado só a cabeça do pato. E o pai foi falar com o menino, como é que você enterrou? Só a cabeça do pato. Eu mandei enterrar o pato inteiro. Ele falou assim, pai, eu enterrei a cabeça do pato, que é igual eu fui batizado. Eu fui batizado só na cabeça. Então eu enterrei a cabeça do pato, porque o senhor acha que se só batizar na cabeça, batizou tudo, vale. Eu também entendi que se enterrar só a cabeça, vale também como se fosse o corpo inteiro. Aí o pai entendeu e deixou o menino se batizar. Então, o batismo, ele só está completo quando eu mergulho completamente na água. Ele é símbolo de morte, de sepultamento e ressurreição. Quando eu sepulto alguém, eu sepulto completamente. É o sepultamento de uma vida velha, e quando eu me levanto da água, é a ressurreição para uma nova
vida, tá bom? Então, você que se batizou só por aspersão, você precisa passar pelo batismo por imersão. Esse é o batismo bíblico, esse é o que vale, tá? Só uma curiosidade histórica, as primeiras igrejas cristãs encontradas, as mais antigas, elas tinham tanque batismal, que era onde a pessoa podia entrar e se batizar completamente. Somente lá pelo ano 450, 500, é que começam a aparecer as primeiras igrejas que têm pia batismal. Então, o batismo sempre foi feito no cristianismo mergulhando completamente. E a ideia de batizar só uma parte da pessoa, ou batizar quando criança, é bem posterior na história do cristianismo. Não é bíblica, tá? Interessante, queridos, que só dando aqui um adicional, o texto que o pastor acabou de citar agora, né? Quando fala que o batismo simboliza o sepultamento, né, morte e ressurreição, você vai ver Paulo falando isso em Romanos capítulo 6. E quando você vai também para Atos 19, Paulo ali batiza pessoas que já eram batizadas. Você vê ali em Atos 19, de 1 até o 7, até o versículo 8, você vai ver esse registro ali. E mais ainda, pastor, o próprio Jesus, ele foi batizado de maneira, não é isso? Mergulhado nas águas ali no Rio Jordão. Pastor, ainda falando sobre batismo, outra pergunta aqui é da Martinha Cordeiro ali de Malé, e onde tive o privilégio de conhecer ela, né? Martinha pergunta o seguinte: quem foi batizado em outra igreja pode ser batizado novamente? Quem foi batizado em outra igreja? Veja, se você foi batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, permaneceu firme nos princípios que você aprendeu, segundo nós entendemos, batizar-se novamente é uma escolha sua ou não. Tá? O que você precisa reconhecer, se você quiser vir para a igreja adventista, é reconhecer as doutrinas novas que você aprendeu, bíblicas, as doutrinas, os conhecimentos bíblicos novos que você adquiriu, você precisa reconhecer aquilo publicamente. Tá? Pode se batizar de novo? Pode. O pastor citou aqui Atos 19, um grupo de gregos foi procurar Paulo, e Paulo diz: olha, vocês já conhecem o Espírito Santo? Eles disseram: não conhecemos. Então Paulo, vocês já foram batizados? Já. E Paulo: como então foram batizados? No batismo de João. O batismo de João valia ou não valia? É claro que valia o batismo de João. É claro que tinha sido uma experiência maravilhosa para eles, uma experiência de conversão para eles passarem pelo batismo de João. Jesus foi batizado no batismo de João. Então era um batismo válido. Mas agora que eles adquiriram mais conhecimento de mais doutrinas, a doutrina agora do Espírito Santo, Paulo os batiza novamente. Então não há nenhum problema em batizar-me novamente a partir do momento em que eu adquiro uma nova experiência espiritual, mais conhecimento espiritual, e entendo que aquilo é necessário para o meu crescimento, para avançar uma nova etapa da minha vida cristã. Ok, pastor, muito obrigado pela resposta. Vocês estão gostando da resposta, pessoal aqui da igreja? Está ficando claro? Ok, então, vamos continuar. Pastor, ainda falando sobre batismo, estou selecionando aqui por temas, né, por tópicos. O que acontece se uma pessoa desistir, não é isso? Desistir de Jesus, das verdades que ele aprendeu, aliás, até mesmo do batismo. Mesmo assim, essa pessoa será salva? Se desistir e permanecer desistido, não tem salvação. A Bíblia diz assim: quem está em pé, cuide para que não caia. Então, a minha salvação é um processo diário. Todo dia eu tenho que me entregar para Jesus. Todo dia eu preciso pedir perdão pelos meus pecados. Todo dia eu preciso estar em comunhão com Deus para ir ganhando força espiritual. Todo dia eu preciso melhorando um pouquinho no meu processo de santificação. Tá? Se eu abandono tudo, se eu largo tudo, imagine que você tem um menino, um filho, uma criança de 4, 5 anos de idade. Você dá um banho nele, limpa ele, deixa ele limpinho, bonitinho, cheiroso. E esse menino vai lá para o quintal e brinca na lama, se imundiça todo, se suja tudo. Se ele quiser entrar em casa de novo, o que ele vai precisar agora? Tomar banho de novo, se limpar de novo. Se eu sair da igreja, se eu agora me sujei completamente de novo de pecado, o que eu preciso fazer agora? Lavar as minhas vestiduras no sangue do Cordeiro. Tem gente que quer voltar para a igreja e dá só uma passadinha assim, ó, da mão na sujeira, mas a roupa está toda imunda, toda suja da lama. Só passar a mãozinha assim vai resolver? Não, o que eu preciso de novo? De novo eu preciso limpar a minha vida. É por isso que na igreja adventista nós praticamos o que as pessoas chamam de rebatismo, que é batizar uma segunda vez. Ah, pastor, mas não sei se tem essa pergunta aí, mas se tiver eu já vou responder. Ah, pastor, mas na Bíblia diz para batizar uma só vez. Não.
Lá em Efésios capítulo 3, que é onde tem esse texto, que diz a um só batismo, também diz assim, olha, são 7 itens ali que unem os crentes. Então Paulo diz lá, eu não me lembro de todos, né? Mas há uma só fé, um só Senhor, um só batismo, uma só esperança, um só Deus e Pai de todos. Uma só fé, um só Senhor, um só batismo, uma só esperança, um só Deus, um só Espírito e um só batismo. Então, o que é que está falando ali? Efésios 4. O que é que está falando ali? As coisas que unem os cristãos. O que é que nos une? Todos nós temos um só Senhor. Todos nós temos uma só fé. Todos nós temos uma só esperança. Todos os cristãos têm. Todos nós temos um só Senhor, que é Jesus Cristo. Todos nós temos um só Deus e Pai, que é o nosso Deus. Todos nós temos o mesmo Espírito, que é o Espírito Santo. E todos nós passamos pelo mesmo batismo. Um tipo de batismo. Ninguém entra na igreja por outra porta. Por outra, porta não, porque a porta é Jesus. Mas ninguém entra na igreja por outra catraca que não seja o batismo. Ah, eu posso entrar na igreja, às vezes as pessoas dizem assim, posso fazer profissão de fé para entrar na igreja? Só se você se batizou na sua igreja, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ficou fiel. Senão, não. Senão você tem que... A única porta de entrada para a igreja de Deus, a igreja de Cristo, é o batismo. Então ali não está falando que é para batizar só uma vez. Está falando que para entrar, a única porta, o único modo de entrar é o quê? Um só batismo, aquele modo ali para entrar, tá certo? Assim como tem um só Senhor, uma só fé, etc. Muito bem, pastor. Muito obrigado pela orientação, não é isso? Outro detalhe também, outra pergunta aqui. A mesma Martinha Cordeiro, ela gosta de fazer pergunta. Então, nós temos que preparar. Não, todo dia tem que mandar uma pergunta aqui. E muito obrigado, Martinha, pelas suas perguntas, né? Parabéns. Tu falou um pouquinho, tu falou ali, pastor, sobre a questão do casamento, a vida sexual, não é isso? E ela vem perguntando ali o seguinte: o casamento na igreja evangélica ou católica não significa nada? O que realmente importa é o casamento civil? O casamento na igreja é importante, mas vamos pensar comigo, o que é o casamento na igreja? O que é? O casamento na igreja é uma bênção para aquela união que já foi reconhecida pela sociedade. Tá certo? Então, por exemplo, não sei como é na sua igreja, irmã Martinha, mas na igreja adventista, não pode casar só na igreja. Tem que casar no civil primeiro e na igreja depois, ou os dois juntos na mesma hora. Nós não fazemos casamento aqui de quem não está casado no civil. E se alguém na igreja adventista se casar só no civil, ele já está casado, ele não precisa casar na igreja. Tá bom? O que é o casamento da igreja, então? O casamento da igreja é a bênção do pastor sobre aquele casamento. Mas a bênção do pastor sobre aquele casamento pode ser dada na casa do casal, pastor? Pode. O pastor vai lá e ora pelo casal para abençoar, pode ser dada? Pode. Então, o casamento na igreja, ele é, assim, vou dizer assim, ele é um privilégio para aqueles que casaram direitinho, casaram-se virgens, casaram-se ali, todos corretos e foram para a igreja. É um privilégio. Mas, pastor, se eu não casar assim, não vou ser abençoado por Deus? Claro que vai. Não tem nada a ver, tá certo? Tem gente que mente, né? Diz que é virgem, vem para a igreja, casa, não é virgem. Deus vai abençoar esse casamento só porque foi feito na igreja? Não. A pessoa está mentindo para Deus na casa dele ainda. Então é melhor você ser correto e Deus te abençoe o seu casamento, do que você tentar mentir para Deus, para a sociedade, para a igreja, fazendo uma coisa que está errada, tá certo? O casamento que vale é o casamento civil. O casamento da igreja é uma festa, é um privilégio. O que o casamento da igreja vai me dar, que é a bênção de Deus sobre o meu casamento, pode ser feito na igreja, pode ser feito na casa do casal, pode ser feito numa festa, em qualquer lugar, não necessariamente na igreja, tá bom? Ok, então fica a dica para aqueles que querem já casar, não é isso? Eu sei que tem alguns solteiros aí, solteiras, vão se preparando aí. De fato, pastor, o casamento, um chama até casamento religioso, né? Mas, na verdade, o casamento ali é para pronunciar uma bênção para a união de corpos, né? Onde eles vão começar uma experiência juntos. Pastor, agora é o seguinte, tu falou sobre feitiçaria, né? E foi pelo menos 2 perguntas aqui, e eu quero passar aqui para o senhor. Pastor, o que você diz sobre signos, né? Signo, aqueles que tem negócio Capricórnio, Gêmeos, essas coisas. Diz sobre signos, horóscopo ou combinações
e gênio de pessoas. O que tu diz sobre isso? Essa pergunta é da Carol. Combinações. Bem, vou ter que repetir aqui. Pastor, o que você diz sobre signos, horóscopo ou combinações e gênio de pessoas? Eu não sei se tem alguma coisa a ver com horóscopo e o gênio das pessoas. Quem mandou essa pergunta foi a Carol. Carol, querida, você acha que só tem 12 tipos de pessoas no mundo? Que só tem 12 signos, não é? Então só tem 12 tipos de pessoas no mundo. Claro que não, gente. As pessoas são únicas, são especiais. Outra coisa. Pensa comigo, Carol. O que é que algumas estrelas que estão a milhões de anos-luz da Terra e que formam um desenho aqui para a gente, que está um desenho imaginário, né? Elas formam um desenho imaginário. Algumas estão mais perto, outras mais longe, mas olhando da Terra parece que elas estão tudo junto. Às vezes não estão. Às vezes estão milhões de quilômetros ali uma da outra, né? Milhões de anos-luz uma da outra. O que é que isso poderia interferir na sua vida aqui na Terra? Como que isso poderia decidir a sua vida aqui na Terra? Tem mais, olha. Como o horóscopo foi criado na Babilônia, e há um avanço das estrelas no céu, eu não sei exatamente como é, mas assim, o signo que você acha que você tem hoje quando você nasceu, na prática, você está sempre no signo anterior. Assim olhando para o céu, tentando fazer isso aqui. Então assim, gente, resumindo, signo não existe, não funciona, não tem lógica nenhuma esse negócio de signo, tá? Eu sempre brinco que o meu signo é Tiranossauro Rex. Aí a pessoa fala, mas não existe. Eu falei, o que você tem também não existe. Então, não existe esse negócio de signo, tá? Você pode inventar o signo que você quiser para você aí. Qual é teu signo? Ah, meu signo é marinheiro. Pronto. Qual é teu signo? Meu signo é bolo de chocolate. Porque não existe. Então, você pode inventar o que você quiser, tá certo? Signos não existem. Não vá atrás disso aí. Não caia nessa conversa fiada. É fácil. Pega 12 jornais do mesmo dia e vê o que os 12 jornais dizem para o signo do mesmo dia. Você vai encontrar 10 que estão falando uma coisa diferente um do outro. Tá certo? Aí signo é assim, olha. Os jornais falam uma coisa genérica. Hoje vai ser um dia bom para os seus negócios. Aí o jornal fala isso 300 dias no ano. Não acontece nada na sua vida. Você não liga. Um dia, no dia 301, aí você ganha um dinheiro que você não estava esperando. Você fala, nossa, gente, olha lá, tá vendo? Bem que o signo me falou que ia acontecer isso hoje. Não tem nada a ver. Tá? Eu ligava para minha mãe, né? Minha mãe ligava para mim. A mãe falava assim. Minha mãe sempre ligava assustada. Minha mãe era muito preocupada. Ela ligava assim: filho, tá tudo bem? Tava sempre tudo bem. Eu falava, tudo bem, mãe. Aí ela, ai, que bom e tal. Aí tipo assim, o que ela tinha tido? Um pressentimento. Mas como estava sempre tudo bem, então ela me ligou 100 vezes, estava tudo bem. Se um dia ela me ligasse e tivesse acontecido alguma coisa, o que ela ia dizer? Ai, sabia, tive um pressentimento. Não teve, gente. Não teve pressentimento nenhum. Tá certo? Você não tem pressentimento, essas coisas não existem, gente, tá? Se você, às vezes existe sim. Um anjo pode falar para você, já vi histórias assim. Só que aí você percebe claramente, não é uma coisa genérica assim. Então, você que me contou uma história hoje de que não, foi o pastor José Carlos contou a história que o pai dele ouviu uma voz dizendo, olha, vai lá para a igreja. Vai para a igreja. Ouviu? Claramente assim, vá lá ouvir o pastor falar. O pastor está falando lá. Eu quero falar com você, vai lá. Ele ouviu na voz dele. Então não é uma coisa genérica assim que eu desconfio, não. Quando Deus falar com você, você vai ouvir. Quando o Espírito Santo falar com você, você vai ouvir. Quando o anjo falar com você, você vai ouvir. Direitinho, não vai ser coisa que você vai achar, será que é da minha cabeça? Não. É certeza absoluta. Já ouvi dezenas de histórias quando Deus falou. E é assim mesmo. A pessoa tem certeza que Deus falou com ela. Tá certo? Ok, então, queridos, eu sei que essa pergunta que a irmã Carol falou, né, citou para a gente aqui, porque essa é uma dúvida que várias pessoas têm, não é isso? Inclusive até mesmo dentro da igreja, tem várias pessoas que têm essa, vamos dizer assim, pastor, essa prisão, não é isso? Não toma nenhuma decisão sem antes consultar o horóscopo. É uma coisa assim, eu tenho conversado com, não aqui do distrito, mas até pessoas de outros lugares, onde tem muita dúvida sobre esse assunto, né? Questão de horóscopo, superstições, não é isso? Onde se passar o gato preto, pronto, acabou o dia, tudo é azar, e aí começam os problemas. Pastor, agora, a penúltima pergunta,
O que a Bíblia fala sobre sonhos? Já que a Bíblia menciona, várias pessoas tiveram um sonho, por exemplo, o faraó, né? Vamos lá, outro personagem, o próprio Nabucodonosor, José, Daniel, enfim, vários. Todos os sonhos, eles têm significado ou nem todos os sonhos? E tem sonhos que é por Deus, tem sonhos que não é por Deus? Ok, então enquanto o pastor vai verificando aqui, nós vamos agora ver a resposta sobre este assunto. Então, pastor, é contigo. Aliás, essa pergunta do Vinícius que nós visitamos. Pergunta do Vinícius que nós visitamos hoje. Tudo bem, Vinícius? Vou responder para você. Olha, queridos, lembra, eu não acabei de falar aqui para vocês que quando Deus fala comigo, não é uma coisa genérica, que eu ouço claramente, que eu tenho certeza, Deus falou comigo, que eu escuto a voz claramente. Tem gente que chega a parar e olhar para o lado e fala, gente, alguém falou comigo, foi alto. Eu já vi histórias assim, de que tinha gente perto. Foi você que falou comigo? Ele falou, não. Parecia a história de Samuel, né? Samuel foi lá, Deus falou, ele foi lá falar com ele. O senhor me chamou? E ele diz, não te chamei. Então, Deus, a voz só é ouvida por quem está, Deus está chamando. Deus não grita na rua para falar. Ele vai falar individualmente com você. A mesma coisa é com o sonho. Existem sonhos que são sonhos enviados por Deus? Existem. São muitos? São raríssimos, mas muito, muito, muito raro. Deus não vai mandar um sonho para você ligar para sua mãe no dia seguinte e falar para ela, olha mãe, Deus mandou um sonho para falar para você ir no mercado tal, que lá a compra vai estar mais barata. Deus não vai fazer isso, gente. Tá? Quando Deus mandar um sonho para você, é para uma coisa muito, muito, muito especial. Especialmente com o que tem a ver com salvação. Encontrou? Está no livro de Eclesiastes, tá? Então, procura em Eclesiastes assim, sonhos. Deixa eu ver aqui, ó. Estou procurando um texto bíblico aqui, que eu não me lembro onde está decor. Me lembro o livro, mas não me lembro a... Eu vou citar uma referência. Tá. Ok, interessante, ainda dando um acréscimo aqui adicional sobre a questão do sonho, de fato, queridos. Eu sei que tem pessoas também que são muito escravos disso, não é isso? Imagina que alguém sonhou com cobra durante a noite. E aí já vem o que na mente? Vamos lá, responde aí, eu sei que alguns sabem. Hã? Ficaram com medo, o pastor Roberto está aqui. Né? Nossa, vai ter alguém vai me trair. É assim ou não é? Aí começa, será que não é o marido? Será que não é a esposa? Queridos, interessante, tem um texto aqui em Jó. Eu vou ler para você aqui, enquanto o pastor vai procurando ali uma referência, né? Há um texto em Jó 33, que de fato Deus pode sim dar um aviso à pessoa para que ele não possa, né? Não possa sofrer consequências. Eu vou ler para você, Jó 33, sei que a letrinha aqui é bem pequenininha, né? Fala assim, ó. Estou lendo o versículo 14 agora. Pelo contrário, Deus fala de um modo, sim, de dois modos, mas o homem não se atenta para isso. Em sonho ou em visão de noite, quando cai sono profundo sobre os homens, quando adormece na cama, então lhe abre os ouvidos e lhe sela a sua instrução para apartar o homem do seu desígnio e livrá-lo da soberba, para guardar a sua alma da cova e a sua vida de passar pela espada. Exatamente aquilo que o pastor Réfrio falou, em questões de salvação, querido. Deus pode sim dar um aviso para que a pessoa possa tomar a decisão de estar ao lado de Deus e evitar, né? Evitar uma catástrofe. Pastor? A avó da minha esposa, ela era uma mulher analfabeta e ela ia em uma igreja e o marido dela, o avô da minha esposa, ele começou a ir na igreja adventista. Ele era alcoólatra, mas na igreja adventista ele parou de beber, se ajustou, se aprumou, arrumou a família, e aquilo ajudou ele a prosperar, porque ele tinha um bom emprego, era um homem muito inteligente, um bom marido, um bom homem, um bom pai. Mas ela não ia para a igreja dele de jeito nenhum. E ela era uma mulher, ela era uma índia, que foi tirada lá da sua tribo, e era uma mulher muito simples, veio criança ainda, casou com ele, tinha 13 anos. Então era uma mulher que não sabia ler, uma mulher de uma vida muito bruta, sabe? Tinha um conhecimento assim muito pequeno das coisas, era difícil falar com ela assim. Era uma mulher sincera, correta, honesta, mas uma mulher assim, muito simples. E ela não vinha para a igreja de jeito nenhum, para a igreja adventista. E um dia ela teve um sonho. O que ela sonhou? Ela sonhou com a rua da casa dela, com várias casas, tinha 7 casas, na verdade, e na 7ª casa tinha
um número 7 em cima, brilhando alto assim. E ela acordou imediatamente, o que ela entendeu? Que era o sábado. E ela entendeu que Deus tinha dado sonho para ela, e ela veio para a igreja. Foi um sonho de Deus? Claro que foi um sonho de Deus. Era a única maneira dela entender. Não adiantava dar um estudo bíblico para ela, ela não sabia ler. Não adiantava tentar convencer, ela não ia ser convencida. Então Deus dá sonhos para a salvação? Dá. Agora veja, 99,9% dos sonhos que a gente tem na nossa vida são desse tipo aqui, ó. Porque dos muitos trabalhos vêm os sonhos. Isso está lá em Eclesiastes, capítulo 5, versículo 3. Gente, da sua atividade diária, do seu dia a dia, presta atenção como você sonha com as coisas pelas quais você passa. É assim que o nosso cérebro trabalha. Você pode ter sonhos ruins, pesadelos, se você se alimentar demais à noite, tiver algum princípio de incongestão, né, tiver dormido mal à noite, tiver passado por muitos problemas durante o dia, você vai ter sonhos mais difíceis. E é só isso, gente. Assim como quando Deus fala comigo, eu percebo claramente, não é mais ou menos, será que Deus falou? Eu sei claramente. Quando for um sonho sobrenatural de Deus, que são 0,0001 dos sonhos que você vai ter, você vai o quê? Perceber claramente. Este foi um sonho que Deus me mandou. Uma vez eu sonhei com a volta de Jesus. E eu fiquei muito impressionado com o sonho. Por que eu sonhei com a volta de Jesus? Porque eu estava fazendo um evangelismo. Preguei sobre a volta de Jesus e fiquei impressionado assim, porque eu me envolvo, né? Vocês percebem que eu me envolvo com a pregação que eu estou fazendo. E fiquei envolvido com a pregação e sonhei à noite. Era um sonho de Deus? Não. Era um sonho da minha atividade de pastor. Quantas vezes eu sonho como pastor, né? Nas atividades da igreja. Sonho muito, pastor, que eu não estou pronto para pregar, que eu não estudei o sermão, que a gente tem medo dessas coisas, né? Então a gente sonha com essas coisas assim. É o normal da vida, tá bom? Sonho, quando for de Deus, você vai perceber que é de Deus. Tá? Você não vai ter dúvida. Será que foi de Deus? Será que não foi? Você vai ter certeza. Ok, estou agora a última pergunta. E eu deixei logo para a última mesmo, porque ela é peso pesado. É porque no estudo do Apocalipse, inclusive, deixa eu falar um pouquinho aqui, que ontem eu falei, eu vou falar mais uma vez hoje, não é isso? Você que ainda não fez o pedido desse guia, né, do Apocalipse, aqui é tanto para quem está aqui na igreja, quanto aqueles que estão acompanhando pela live, tem vários temas. E ontem eu falei que um dos temas que é estudado aqui é o Apocalipse 13, que fala de uma besta que sai do mar e uma besta que sai da terra. E alguém mandou a pergunta, deixa eu ver aqui, foi a Rose Silva, e foi uma pergunta de ontem, pastor, e vai ser respondido. Será que é a Rose que está aqui presente com a gente? Não, né? Rose Silva não, né? Tem nada a ver. É outra Rose. Por que sai uma besta do mar? Eu li com vocês aqui, acho que foi no primeiro dia, Apocalipse 12, 17, que é o versículo que vem imediatamente antes, quando fala da besta do mar, que é no 13, 1. 12, 17, eu apresentei para vocês ali, aliás, não apresentei, vou pregar disso amanhã mais especificamente, mas já falei das batalhas que tiveram, né? Uma batalha no céu, tem mais 2 batalhas apresentadas no capítulo 12, amanhã eu vou falar sobre isso, amanhã vamos estudar o capítulo 12 de Apocalipse. E quando termina o capítulo, depois de 3 batalhas de Deus contra Satanás, o último versículo do capítulo 12 é um preparo para a batalha final que vai acontecer entre o último povo de Deus e Satanás. Satanás, na batalha final, o texto termina no 12, 17, e o dragão se pôs em pé sob a areia do mar. Por que o dragão, que é Satanás, está em pé na areia do mar? Porque ele vai receber a ajuda de 2 bestas. Se fosse hoje, a tradução melhor seria monstros, teknios, em grego. 2 monstros que vão se levantar para ajudar Satanás na sua luta. O dragão é simbólico. As bestas que se levantam também são simbólicas. Uma besta vai sair do mar e a outra besta vai sair da terra. Capítulo 13 de Apocalipse. Fala das 2 bestas. Uma que vem do mar, se levanta do mar, e a outra que se levanta da terra. Por isso o dragão está onde? Na areia, que é a divisa entre o mar e a terra. O que significa o mar? Apocalipse capítulo 17, versículo acho que 5 ou 9, diz que as águas em que vistes a besta sentada são povos, multidões e nações. Então a descrição de água nas profecias apocalípticas simboliza
povos, multidões e nações. Esse monstro que se levanta para ajudar Satanás na batalha final contra o povo de Deus, ele vem de uma região muito populosa da terra. Eu não vou falar quem é agora esse monstro. Vai ficar na curiosidade para você estudar Apocalipse, revelações de esperança, quando vai ser explicado melhor quem é esse monstro. Mas lembre, 2 monstros, um sai do mar, outro sai da terra. Um sai de um lugar com muita gente, outro sai de um lugar que tem pouca gente. E os 2 se unem com Satanás para guerrear contra o povo de Deus na batalha final. E aí Deus vai interferir. Já vou adiantar que a batalha final, quem que ganha? Deus. Deus vai intervir pessoalmente com seus anjos e vai derrotar o dragão, a besta do mar e a besta da terra, e vai salvar o povo dele e destruir os ímpios, como a gente já leu aqui. Muito bem, então, pastor. Essa foi a última pergunta da nossa semana da Conexão com a Esperança 2.0, Apocalipse em 3D. Queremos agradecer a participação de cada amigo que está na live e também aos nossos irmãos e amigos que estão aqui presentes na Igreja Adventista de Paulo Frontin. Agora chega o momento do último sorteio. Pastor, muito obrigado pela participação. Tem palavras finais? Eu queria dizer para você que está assistindo, procure a Igreja Adventista. Procure, mande uma mensagem aí. Acerte sua vida o mais rápido possível para que você possa se entregar para Jesus. Prepare-se para o seu batismo. Sem o batismo você não vai poder ganhar a vida eterna, que é dada gratuitamente por Jesus. Coloque-se ao lado de Deus. E Deus vai estar ao seu lado também. E você vai passar, nós vamos passar pela batalha final juntos. E vamos ver Jesus voltando nas nuvens dos céus. Mas você tem que estar preparado. E Deus quer que você esteja preparado. Se você está ouvindo aqui hoje, é porque Deus te colocou aqui para ouvir. Porque Deus tem um plano para a sua vida. Permita que o plano de Deus se realize na sua vida. Ok, pastor, muito obrigado. E agora chegou o momento de nós fazermos o último sorteio. Preparado aí, pastor José Carlos? Vamos lá então. Vamos ver quem respondeu o seu desafio aí. Vamos pegar lá com a irmã Marli. Mas não fique triste porque está acabando a live. Amanhã tem mais também. Cara, o pessoal que está chorando. Rapaz, o pessoal que está chorando. Lembrando que amanhã vai ser às 11 Às 11 horas da manhã. Isso. Às 11 horas da manhã. Mas o pessoal está aqui, ó. Que pena que vai acabar a live. Vai fazer falta. Fique tranquilo, eu vou negociar um negócio com o Josiano. Depois a gente conta para você. Vamos lá. E pode ser que negociar esse negócio aí que José Carlos acabou de citar, pode ser que também está na minha mente, mas nós temos que conversar depois, não é isso? Depende aí para nós. Coisa boa. Coisa boa, coisa boa. Vamos lá então, meu amigo. Vamos fazer o sorteio então? Vamos ver aqui quem vai ser o ganhador, né, de hoje, que respondeu ali. Carlos do quê? Carlos da Luz. Carlos da Luz, meus parabéns. Vamos lá, gente, uma salva de palmas para o Carlos da Luz, que acabou de ganhar o presente, né? Assim, Carlos da Luz, entre em contato com a gente aí rapidão, tá ok? Eita, aqui, ó. Então, Carlos. Então vem cá. Vem cá, meu irmão. Vem cá. Vamos mostrar logo o Carlos aqui para o Brasil e o mundo. Olha, Carlos, meus parabéns. Olha aí. Vai ganhar um presente aqui na hora. Muito bem, então, gente, uma salva de palmas então para o Carlos. Muito bem, então. Parabéns, então, Carlos. Muito bem. Ok, mais um? Não, mais um. Mais um mesmo? Preparado? Mas, rapaz, você... É o último dia, né? É o último dia. Tá certo, então. Vamos lá. Patrícia, lá do São Roque. Patrícia, amanhã à tarde, na classe bíblica lá no São Roque, eu vou levar para você o presente. Ok, então, Patrícia, hoje estivemos ali fazendo uma visita para você, né? Encontramos ali o Vinícius, né? Nós queríamos encontrar você junto com o Rodinei também, mas vamos ter sim um outro momento para visitarmos, né? Isso para a gente conversar um pouco, orar junto e assim por diante. Meus amigos, hoje estamos encerrando a nossa programação, né? Isso durante a noite. E amanhã, na parte da manhã, vai ser transmitida aqui na página da igreja de Paulo Frontin e depois compartilhado para a página Adventista São Mateus do Sul, que é a página do distrito. Pastor, quer algumas palavras finais? As minhas palavras finais é agradecer o seu envolvimento, o seu auxílio, compartilhamento, o seu boa noite. Muito obrigado.
Isso fez toda a diferença durante esses dias. E você que é de Malé, eu tenho um convite muito especial para você. Amanhã, às 9 horas da manhã, o pastor Roberto estará pregando ali, encerrando a semana em Malé, às 9 da manhã. Então, você é o nosso convidado especial que mora na cidade de Malé, que mora ali perto da igreja. A igreja fica na Avenida dos Trabalhadores, número 650, e aí o pastor Roberto estará ali encerrando a semana de maneira presencial na igreja de Malé. E você que mora em Paulo Frontin, você também é o nosso convidado especial para estar aqui presente às 9 horas da manhã. Rogério, me ajuda com o endereço, porque eu sempre erro o nome da rua aqui da igreja. Vem cá, Rogério, vem cá. Vem cá, Rogério. O Rogério é o nosso líder aqui na cidade de Paulo Frontin e é radialista aqui que apresenta o programa Nossas Igrejas todas as quartas-feiras às 13h10 na Rádio Cidade. Acertei, né? 87.9 FM. É isso aí, né? Rogério, fala aqui o endereço da igreja e os nossos dias de cultos e aproveita e convida o povo. Boa noite a todos, boa noite à igreja. É que o sobrenome é ucraniano e polonês, então é mais complicado de falar, né? Então é a Rua Ludovico Ignauzelski, ao lado, número 250, ao lado aqui do Busco, né? Da esquadria do Busco, né? Então, Rua Ludovico Ignauzelski, número 250, certo? Isso? É isso. Então, tá bom. E eu também quero aproveitar, Loriane, levanta a mão aí. Levanta a mão aí, Loriane. A Loriane, ela apresenta o programa Conexão Gospel de segunda a sexta-feira, sempre das 8 às 9 da manhã, e aí sempre lá pelas 8h30 da manhã, você que me acompanha, que mora em Malé, você pode acompanhar a programação do Conexão Gospel das 8 às 9 da manhã, de segunda a sexta-feira, na Rádio Cidadão 88.1 FM, acertei? 88.1 FM, e sempre pelas 8h30 da manhã eu estou participando ali do quadro Reflexão do Dia, e você é o nosso convidado especial também para nos acompanhar na Rádio Cidadão, no programa Conexão Gospel, das 8 às 9 da manhã. Muito bem, então, nós estamos agora nos momentos finais da despedida. Queremos também que a igreja, não é isso? João, por favor, aqui nós combinamos agora, eu queria convidar você a colocar de pé. E queria também fazer uma oração no final, mas antes que vai fazer a oração vai ser o pastor Roberto, eu quero que vocês coloquem de pé. E o João vai mostrar para vocês também, para o Brasil e o mundo, né? Que esteja aqui batendo palmo, pessoal, quem é esse povo, né? Olha esse pessoal bonito, feliz, contente, não é isso? Olha, esses aí são os nossos irmãos, queridos irmãos e amigos, aqui de Paulo Frontin, não é isso? Da igreja de Paulo Frontin. Isso, não, o pessoal aqui é firme, corajoso, mesmo com frio, mesmo com ciclone, eles vieram e participaram aqui. Pastor Roberto Heffer, agora a oração é contigo para a nossa despedida. Feche seus olhos então para a gente orar. Querido Deus e Pai bondoso, obrigado, Senhor, por essa semana tão abençoada que nós tivemos. Todos os dias abrimos a sua palavra, todos os dias estudamos o livro de Apocalipse para aprender um pouco mais do Senhor que é para nós, Senhor. Todos os dias recebemos a bênção daqueles que leem e daqueles que ouvem as profecias. Pai, eu sei que muitas pessoas foram, nesta semana, muitas pessoas foram chamadas por Ti. Muitas pessoas ouviram a palavra, muitas pessoas se sentiram tocadas, comovidas. Senhor, que cada pessoa dessa para quem o Senhor tem um plano, possa se entregar para Jesus o mais breve possível, Pai. Fica conosco, nos dê um sábado abençoado, nos dê uma vida abençoada aqui neste mundo e a vida eterna quando o Senhor voltar nas nuvens dos céus. Abençoa os pastores, abençoa essa igreja tão querida de Paulo Frontin, cada irmão que veio aqui, abençoe cada pessoa que assistiu às nossas lives, as que vão assistir ainda, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Deus te abençoe. Tchau.